Hoje eu quero fazer uma brincadeira filosófica. Vou fazer de conta que os Red Pills, de fato, descobriram a essência dos homens e das mulheres. Vamos lá. Partindo do pressuposto de que eles estejam corretos acerca de alguma natureza feminina ou masculina, a pergunta decisiva não é se existem impulsos, tendências ou predisposições. A pergunta é outra: desde quando uma tendência virou destino? Desde quando uma inclinação biológica virou ordem moral? E desde quando uma média estatística passou a explicar uma pessoa concreta, singular e individual? Porque nós não somos apenas animais que desejam, somos animais que podem olhar para o próprio desejo, avaliá-lo, contrariá-lo e, quando necessário, mandá-lo para aquele lugar. Enfim, um homem pode sentir ciúme e não vigiar, pode desejar dominar e não dominar, pode querer trair e não trair. Pode ser atravessado por impulsos e, ainda assim, não transformá-los no destino de ninguém, nem no próprio destino, nem numa desculpa para ferir outra pessoa. Uma mulher pode desejar segurança, reconhecimento ou validação, e ainda assim recusar relações que a diminuam. Pode contrariar expectativas, medos, conveniências e até padrões que aprendeu a repetir. É aí que entram valores, educação, cultura, experiências, caráter e aquilo que poderíamos chamar, sem muita frescura, de freio moral. O ser humano não é apenas aquilo que sente vontade de fazer. Outro ponto, a epigenética não prova que somos infinitamente moldáveis, nem que a biologia não importa, mas ajuda a desmontar a fantasia de que somos uma programação fechada, rodando cegamente o mesmo código até o fim. Genes não existem no vácuo, corpos vivem em ambientes, histórias, famílias, traumas, exemplos, crenças, instituições e escolhas repetidas. A vida humana não é uma sentença genética com roupa social. É uma mistura complicada de disposições, circunstâncias, aprendizado, conflito e decisão. O problema da Red Pill não começa quando ela percebe padrões. Padrões existem. O problema começa quando ela transforma padrões em essência, essência em destino e destino em desculpa moral. Porque uma tendência não é uma autorização, um impulso não é uma obrigação, e uma explicação não é uma absolvição. Dizer que homens são assim ou que mulheres são assado pode até soar como um realismo, mas muitas vezes é apenas preguiça moral vestida de biologia. Pense no hipopótamo. O hipopótamo não diz não ao próprio instinto. Ele procura calor quando precisa de calor, alimento quando tem fome e abrigo quando percebe ameaça. Não há ali deliberação moral, projeto de vida ou responsabilidade. Há um organismo respondendo às necessidades que o atravessam. O ser humano também sente fome, medo, desejo, agressividade e necessidade de reconhecimento, mas, diferentemente do hipopótamo, pode interromper a própria resposta e dizer: não vou por esse caminho. Uma mulher pode sentir atração por status, seja lá o que essa coisa significa, proteção ou validação, e ainda perguntar: isso me faz bem ou apenas alimenta uma insegurança? Pode recusar aquilo que parece vantajoso no curto prazo porque não quer pagar o preço moral depois. É isso que nos separa do hipopótamo, não o fato de não termos instintos, mas a capacidade de não sermos apenas a voz deles. O hipopótamo não precisa de ética. Nós precisamos justamente porque podemos fazer o que não deveríamos. A ética começa onde o impulso deixa de ser chefe e passa a ser apenas uma informação. Ser humano não é ser puro, racional o tempo todo, ou imune às próprias inclinações. Ser humano é perceber o impulso chegando, sentá-lo numa cadeira e dizer para ele: você pode até falar, mas não vai decidir sozinho. A pergunta adulta, portanto, não é apenas qual é a sua natureza. A pergunta adulta é: o que você faz com aquilo que dentro de você pede para ser obedecido? Porque liberdade talvez não seja não ter impulsos. Liberdade é não ser apenas o funcionário deles. E mesmo que comprássemos integralmente as teses Red Pill, que homens e mulheres tendem, em média, a certos comportamentos, que seleção sexual existe, que desejo, status, proteção e aparência pesam nas relações, ainda assim, nada decisivo estaria resolvido. Porque descrever uma tendência não é justificar uma conduta. Explicar por que algo nos atrai não diz que devemos obedecer a essa atração. A natureza pode informar o problema, mas ela não redige a sentença sozinha. Mesmo que homens tendessem mais à competição, isso não lhes daria licença para humilhar. Mesmo que mulheres tendessem mais a buscar segurança,
Isso não autorizaria manipulação, oportunismo ou desprezo. Aliás, se a tese Red Pill estiver certa, o argumento a favor do freio moral fica ainda mais forte. Quanto mais poderosos forem nossos impulsos, mais necessária será a capacidade de examiná-los, limitá-los e contrariá-los. Não há mérito em ser fiel quando não existe vontade de trair. Não há caráter em ser justo quando a injustiça nunca foi uma tentação. A ética começa precisamente onde o impulso pede passagem e alguém responde: não. Enfim, não somos inocentes por termos alguma natureza humana inscrita na nossa carne. Somos responsáveis pelo que fazemos depois que ela chega, e mais, em como vamos lidar com ela caso ela exista. E para finalizar com chave de ouro, o simples fato de existirem pessoas que fazem jejum por mais de 2 dias já é uma prova de que não somos marionetes de nenhuma tendência, instinto ou qualquer coisa do gênero. O simples fato de existirem mulheres que não desejam ser mães já refuta várias crenças. O simples fato de existirem pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo já basta. Vegetarianos, veganos, mulheres trans, homens trans e ao infinito e além. Vale a pena frisar um ponto extremamente importante. Não há consenso científico e nem filosófico acerca da existência de uma natureza humana, masculina ou feminina. Muito pelo contrário, existe mais dissenso do que concordância.